Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. A nossa meditação de hoje se baseia na oração de Moisés, registrada no Salmo número 90. Lerei o verso 1 e também o 2 e depois o 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E o verso 12 nos diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Conta-se que determinada pessoa criou uma página na internet com o nome Retratos da Vida. De que se tratava? Era alguns computadores muito bem conectados com o mundo que captavam imagens das últimas notícias, palavras, fotos, e iam registrando, de tal forma que, com o passar do tempo, cada semana, por exemplo, ou então cada mês, eles tinham um relatório das coisas que mais aconteciam, das palavras que mais eram pronunciadas, das fotos, dos retratos que mais aconteciam. Pense um pouco. Se houvesse um computador que conseguisse registrar os fatos, fotos, palavras, retratos da nossa vida. No final de uma semana, por exemplo, o que mais se repetiria? Ou quem sabe em um mês? O que mais se repetiria? Moisés, segundo a cronologia bíblica, deveria estar já perto dos 120 anos quando escreve esta oração. E então, ele analisa o tempo, analisa a sua vida e registra: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não foram somente o registro de uma semana, de um mês, ou talvez de um ano. Ele registra fatos de várias gerações. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A seguir, ele fala da eternidade de Deus, que antes mesmo que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E ele vai registrando o que ele poderia ter pensado mais, concluído, analisado através da sua vida. E então logo ele contrasta, no verso 3, ele já vai falar da brevidade da vida, ele já vai falar da futilidade da vida. Ele vai falar de quão suscetíveis somos. E ele apresenta alguns pensamentos a esse respeito. Ele fala de uma torrente, ele fala de um sono, ele fala da relva. E também mais adiante ele fala de um breve pensamento, comparando a vida a questões tão rápidas, tão passageiras como estas. E aí então ele segue falando, apresenta a reação de Deus ao pecado do homem, a ira de Deus sobre o pecado do homem, e ele conclui este pensamento com a oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver os nossos dias. Dá-nos sabedoria
de tal forma que os retratos da nossa vida possam ser coisas condizentes com a nossa fé. Dá-nos graça para que possamos viver uma vida cujos retratos e registros condigam, sejam um relatório, seja uma prova da realidade da vida cristã que nós vivemos. O que você acha que mais se repetiria nos registros da sua vida? Gratidão? Reclamação? Segurança? Insegurança? Medos? Confiança? Hoje podemos mudar estes quadros. Hoje podemos mudar estes retratos. Colocando a nossa vida inteiramente à disposição de Deus. Renovando a nossa fidelidade na presença de Deus. E então teremos a certeza de que os retratos da nossa vida se sobressairão com coisas da ação de Deus em nós. E o retorno da nossa vida, o retrato da nossa vida, realmente estará condizente com a fé que abraçamos. Que Deus abençoe a sua vida e que a cada dia os registros a respeito da sua vida se tornem mais parecidos com os registros que estão nesta oração de Moisés. Amém. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.